Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de nossa disciplina Crimes contra a Incolumidade, Paz, Fé e Administração Pública, aqui no Grupo Educacional FAVENE. Turma, nós já nos encaminhamos para o encerramento de nossas atividades relacionadas a essa disciplina, e a essa altura, esse módulo número 7, você vai lembrar que você já viu um capítulo específico dos crimes contra a incolumidade. Depois nós falamos como os crimes contra a paz pública. Mais para frente, lá na aula 5, aula 6, nós discutíamos um pouco sobre os crimes contra a fé pública, aqueles que versam sobre a falsificação de documentos, sobre a circulação de moeda falsa, petrechos para falsificação e crimes similares. E aí, mais recentemente, no decorrer da aula 6, nós apresentamos os ditames, as características dos crimes contra a administração pública. Para isso, nós tivemos que aprender quais eram as lições relacionadas ao conceito de funcionário público dentro do Código Penal. Então, nós sabemos que, dentro da lógica penal e dentro do que o legislador quis esculpir enquanto funcionário público, nós teremos algumas características bem específicas. Sabendo quem é o funcionário público, nós podemos enfrentar os crimes que começam ali a partir do artigo 312 do Código Penal. Então, lá no 323, nós teremos o conceito de funcionário público, tendo em vista o funcionário público propriamente dito e aquele por equiparação. Então, nós teremos um conceito ainda que a gente pode defini-lo como um conceito lato sensu, um conceito mais amplo. Então, você, à medida que tem a apreensão desse conceito de que é funcionário público, você retorna ao artigo 312 e começa a discutir, por exemplo, as questões relacionadas ao crime de peculato. O peculato nós vimos que comporta modalidades culposas, mas, prioritariamente, as modalidades dolosas. Dentre essas modalidades dolosas, nós vimos que tinham o peculato apropriação, o peculato desvio, dentre outras dinâmicas importantes de você relembrar. Posteriormente, nós vimos também a questão do crime de concussão, nós vimos também o crime de corrupção, nós falamos também um pouco do crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações, conhecidos como o peculato eletrônico. Além disso, mencionei com vocês as dinâmicas do artigo 313b, que fala sobre a modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Então, pessoal, nós trabalhamos aí com bastante detalhe o título 9, capítulo 1 do Código Penal Brasileiro. Então, o que eu sugiro para você, já que a gente já está avançando para o nosso 7º módulo, no próximo encontro, o 8º módulo, nós encerraremos essa disciplina. Nós teremos que ter certeza das palavras-chave, das diferenças entre um crime e outro, que você consiga rever os exemplos que eu mencionei dos módulos anteriores, e assim você vai seguir para esse módulo 7 com nenhum tipo de dúvida. Então, porventura, se você tem algum tipo de dúvida, é só você voltar às aulas gravadas, que ficam à disposição, pode colocar no chat, no protocolo também, o seu comentário, algum questionamento, ou alguma sugestão que você tem aí com relação à matéria, que eu prontamente o atenderei. Para a aula de hoje, então, nós faremos essa breve retrospectiva, um pouquinho mais acelerado no começo, e depois nós entraremos na parte relacionada aos crimes contra a administração da justiça. Então, nós temos um tópico específico dentro do Código Penal, que vai ser específico no trato dos crimes contra a administração da justiça. Então, é um novo recorte que nós veremos e que trataremos em detalhes, sobretudo no decorrer da aula de hoje. Pois bem, então a gente já lembra aí as temáticas que nós vimos nos módulos anteriores, que versam sobre os crimes contra a administração pública. E aí eu vou voltar de um ponto um pouco mais avançado, a gente falava sobre a corrupção passiva, no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. Então você já deve ter ouvido a minha sugestão nos blocos anteriores, faça uma leitura assim que possível desses artigos que são sugeridos, muitos deles são transcritos aqui para você na apresentação, mas não custa você ter seu material de apoio, procurar, por exemplo, no site do Planalto. Você, porventura, também pode, se for do seu poder aquisitivo, você pode, eventualmente, até adquirir um Código Penal, se for do seu agrado. Mas todos esses materiais estão à disposição, você tem, inclusive, nossa biblioteca virtual, a
o acesso, né, aos códigos penais e códigos penais comentados. Então, não é necessário comprar nada. Você já tem todo esse material à disposição. Pois bem, no artigo 317, parágrafo 1º, onde nós vamos retomar nossas lições, nós temos aqui o crime de corrupção passiva na sua figura majorada. Então, perceba, a corrupção passiva é aquela conduta onde o indivíduo ele solicita, recebe ou aceita uma promessa de vantagem indevida. Então, suponhamos que eu, enquanto funcionário público, eu conjugue algum desses verbos que estão lá no artigo 317, primeira parte, o caput. Eu solicito, recebo ou aceito uma promessa de uma vantagem indevida. Na conjugação desses três verbos, eu estou realizando a conduta de corrupção passiva. Ok? Beleza? Então, enquanto funcionário público, se eu solicito, quer dizer, peço, né? Se eu recebo, alguém me deu e eu coloco no bolso, coloco na bolsa, coloco na gaveta. Ou se eu simplesmente aceito, no telefone falo, não, tudo bem, me entrega aí o dinheiro. Não, ok, eu aceito o Pix. Tudo bem, não, negócio fechado. O simples aceitar já vai configurar, então, a conduta da corrupção passiva. Perceba, esses verbos, né, eles fazem com que o crime ele seja consumado. É um crime aqui de resultado antecipado. Né? Simplesmente, ao solicitar, receber ou aceitar, o crime já está consumado. O 317 já está consumado. Qualquer questão relacionada ao crime, né, na verdade, a majorante, esculpida no artigo 317, parágrafo 1º. Essa é uma situação onde a gente tem um pós-factum majorante. Em regra, presta atenção nisso, em regra, quando um crime já está consumado, acabou. Tudo que vem depois dele não vai ser punido. Então o indivíduo ele consumou corrupção passiva, ele pegou o dinheiro, botou no bolso. Se ele contar o dinheiro, se ele colocar o dinheiro na conta, se ele pegar o dinheiro, tirar do envelope e colocar no cofre, nada disso é punível, segue a regra. Só que especificamente o legislador escolheu um fato, uma nova conduta para criminalizar, que é justamente quando o funcionário público ele, além de solicitar, receber ou aceitar a vantagem devida, ele retarda ou deixa de praticar um ato que era obrigado por conta da sua função pública. Então, em regra, tudo que é feito depois da consumação do crime não é ensejo para uma nova punição. Entretanto, no artigo 317, parágrafo 1º, há uma exceção que se chama pós-factum majorante, relacionado à hipótese onde o funcionário público retarde, ou seja, atrase, deixe de praticar ou infrinja um dever funcional por conta dessa propina que ele recebeu. Ok? Então, além de responder pela corrupção passiva, nós diremos mais. Mas é uma corrupção passiva majorada, conforme o artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. E essa majorante vai elevar a pena em 1/3. Beleza? Então, nós temos aí a conclusão dessa lógica nesses dois verbetes em verde. No momento em que solicita, o crime está consumado. No momento em que não apreende, por exemplo, um veículo, né, ou deixa de levar para o pátio, incide a majorante. Perfeito? No artigo 317, parágrafo 2º, se o funcionário deixa de praticar ou retardar auto de ofício com infração defuncional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Essa é uma modalidade equiparada da corrupção passiva, que doutrinariamente se chama corrupção passiva privilegiada. Aqui o agente ele não solicita, não recebe nem aceita uma promessa de vantagem indevida. Ele simplesmente vai ceder a um pedido, a um favorzinho, a uma influência de alguém. Em razão disso, ele vai ferir o seu dever funcional. Então presta atenção. Na corrupção passiva do caput, clássica, o agente criminoso ele recebe uma vantagem indevida. Ele pode receber um bem, um dinheiro, pode receber a promessa de receber uma joia. Aqui na corrupção passiva privilegiada, conforme o artigo 317, parágrafo 2º,
O que o agente público recebe é um pedido ou uma influência de outrem, um favorzinho, que infelizmente é muito comum no Brasil. Ok? Isso é chamado de favor administrativo, também conhecido como, deixa eu voltar aqui na tela, embargos auriculares, né? Só voltar aqui nessa tela, você vê aqui a consequência, né? O quebra-galho, favor administrativo ou embargos auriculares. Ok? Auriculares tem a ver com um pedido, né, ao pé do ouvido. O autor Rogério Sanches explica que não há qualquer vantagem oferida pelo funcionário nesse caso, mas sim um mero pedido ou uma influência para a prática dos verbos núcleos, né? Então, alguém vai pedir, vai soprar no ouvido do funcionário público e ele vai simplesmente atender esse pedido, ok? Esse quebra-galho, esse favorzinho. E aí vai dar ensejo à corrupção passiva privilegiada do 317, parágrafo 2º. Só a título de curiosidade, ela é uma pena, né? Tem uma pena muito menor do que a do CAPT. Enquanto o CAPT tem 2 a 12 anos, aqui nessa modalidade privilegiada, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? Lembrar que esse crime do 317, parágrafo 2º, não se confunde com o 319 do Código Penal. É o crime de prevaricação. A prevaricação, ela é o retardo, o atraso de um ato de ofício para satisfazer o interesse pessoal do agente público. Então, a diferença entre a corrupção passiva privilegiada, do 317, parágrafo 2º, com o 319, que é a prevaricação, é a motivação. No 317, parágrafo 2º, o agente público cede à influência de outrem, pedido de outrem, e no 319, o que é motivador, né, a questão da motivação, é um sentimento pessoal, como um ódio, inveja, uma amizade, algo que parte de dentro desse agente público, enquanto que a corrupção passiva privilegiada é algo que parte de fora, uma influência externa, de um terceiro. Beleza? Então nós temos essa configuração aqui. Uma configuração, vamos voltar nessa tela aqui. Só voltar nessa tela, onde você tem esse quadro comparativo, que aí você consegue eventualmente anotar. Então vamos lá. 317, parágrafo 2º. Deixa eu colocar nessa tela. Diz lá, o agente cede diante do pedido de influência de outrem, há uma interferência externa, e no 319 o agente age espontaneamente, não há uma interferência externa, na verdade há uma afluência, né, interna. É uma satisfação de um interesse, um sentimento pessoal, de amizade, de ódio, de inveja, de ganância, de ciúme. Né? Vamos supor que um funcionário público tem ciúme de uma colega de trabalho, né? Ele é mal, ele tem ali, mantém um sentimento que ele não é recíproco, né? Ele tem a dor de cotovelo. E aí ele sabe que essa colega, na verdade, gosta de outro colega. E aí ele faz de tudo, né? Ele faz de tudo para retardar atos de ofício, ele infringe deveres funcionais para atingir, né, indiretamente esse indivíduo, esse seu concorrente amoroso. Isso tudo daí seja prevaricação. Ok? Beleza. Seguindo aqui, pessoal, continuando no arremate da dinâmica dos crimes contra a administração pública, para que a gente ingresse logo mais nos crimes contra a administração da justiça, nós temos a corrupção ativa, esculpida no artigo 333 do Código Penal. Vamos lá. Se você tem seu Código Penal, faça a busca e procure o 333 do Código Penal. A corrupção ativa, perceba, ela é o inverso, né? A fórmula inversa da corrupção passiva. Então, enquanto que na corrupção passiva o corrupto ele solicita, recebe ou aceita promessa, na corrupção ativa o corruptor oferece ou promete. Beleza? Dito isso, nós teremos a conclusão de que não há o verbo dar, o que dá ensejo à seguinte conclusão. Né? Temos que o funcionário público solicita e o particular
paga a vantagem devida, ou seja, dá o dinheiro, em virtude da ausência desse verbo correspondente no crime de corrupção ativa, somente restará configurada a corrupção passiva, ou seja, por parte do funcionário público, mas não corrupção ativa, ou seja, o particular ele não responderá por crime. Essa é a posição da doutrina majoritária. Então, se eu sou um particular, e aí eu estou lá, por exemplo, numa abordagem policial, o policial solicita R$ 100 para me liberar, e eu pego na carteira e falo assim, toma aí R$ 100, então eu quero ir embora. Como não tem o verbo dar aí no corrupção ativa, do 333, esse dar diante de alguém que solicita não faz com que o particular responda por crime. Quem vai responder por crime é o funcionário público que solicitou. Beleza? Lembrar que se o funcionário público exige o dinheiro, faz uma chantagem, aí nós teremos a concussão. A concussão, então, ela se dá com uma influência a partir de uma chantagem, a partir de um dilema, a partir de uma coação psicológica. Ok? Então, não confundir concussão com corrupção passiva. E corrupção passiva não pode ser confundida com corrupção ativa do 333. Beleza? Dessa forma, nós ingressamos, então, no alvo, né, propriamente dito, da aula de hoje, que é o artigo 339, né, que inaugura essa série relacionada aos crimes contra a administração da justiça. Então, vocês vão encontrar lá no título 11, no capítulo 3, os crimes contra a administração da justiça. Eles vão versar justamente sobre a lesão, a lisura da justiça. A justiça encontra uma estrutura, um órgão, né, ou de órgãos, que vão dar probidade, celeridade aos litígios criminais no Brasil. E algumas condutas são capazes de abalar essa estrutura específica da administração pública. Então, dentro da administração pública, eu tenho uma subdivisão muito sensível, muito importante, que o legislador escolheu proteger, que é a justiça. Então, toda essa repartição, ou essas repartições condizentes com a atividade fim de manutenção da justiça, desempenho processual, litigiosidade, perícia, etc., etc., estará, hora ou outra, protegida aqui nas condutas que se inauguram no capítulo 3 do título 11 do Código Penal. Falei 9 antes, mas é 11 do Código Penal. Beleza, professor. Então, a bem da verdade, né, o título 11, capítulo 3, ele começa com o artigo 338, que é o reingresso de estrangeiro expulso do território nacional. Você dá uma lidinha aí, nós falaremos bem rapidamente desse artigo, mas o reingresso no território nacional de estrangeiro que foi expulso por parte de quem o fez reingressar, né, esse reingresso, ele é punido com reclusão de 1 a 4 anos pelo Código Penal. Seguindo aqui, nós temos o 339, que é esse que está na tela. Famosa denunciação caluniosa. Dar causa a uma investigação policial, inquérito policial, né, investigação administrativa, algum processo judicial, seja da área civil, penal, tributário, ou até mesmo, né, recentemente esculpida aqui nesse crime, as ações de probidade administrativa. Tudo isso dá ensejo a quem deu causa a responsabilização pelo 339. Então, o detalhe do 339 está no finalzinho. Se você der causa, o verbo é dar causa. Dar causa a um inquérito, a um procedimento investigatório criminal, por exemplo, por parte do Ministério Público, a um processo judicial, a um processo administrativo disciplinar, um PAD, né? Um inquérito civil, uma ação de probidade administrativa, imputando a essa pessoa um crime, então você vai lá na delegacia de polícia, né? Fala que fulano está batendo nos filhos, na mãe, nos vizinhos, mas você sabe que isso é uma mentira, né? Você está contando uma mentira para a autoridade policial. Você sabendo que isso é falso e dando causa à instauração de um inquérito, você vai responder pela denunciação caluniosa. Por quê? Você está ferindo
a proteção da administração da justiça. Você está fazendo que um inquérito, uma mobilização de uma investigação seja iniciada sem ter nenhum tipo de fundamento. Então você movimenta o aparato público em prol de um sentimento repugnante, da sua mentira, da sua falácia. Isso tudo dá ensejo à punição do 339. Só o destaque maior é que desde 2020, com a alteração dada pela Lei 14.110, a ação de improbidade administrativa também entra no rol de possibilidades da denunciação caluniosa. Então, a ação de improbidade administrativa vai ser quando o indivíduo, por conta de uma ação de improbidade, né, um ato de improbidade, seja aquele que causa lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou uma ferida aos princípios de direito administrativo, se alguém der causa a esse tipo de procedimento administrativo, estará nos moldes do artigo 339 do Código Penal. Ok? Seguindo aqui, então, pessoal, nós temos que entender um pouco das alterações da LIA, né, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e nós precisaremos, então, compreender que a denunciação caluniosa não se confunde com o crime de calúnia. A calúnia é a imputação de um fato criminoso a alguém. Só que esse fato imposto a alguém, um fato falso, essa imputação de um fato falso criminoso a alguém, não é feito diante de uma autoridade que possa dar causa à instauração de um inquérito, procedimento investigatório, processo judicial, etc. Exemplo, a denunciação caluniosa, então, é diferente da calúnia. Era só que você entenda essa parte para a gente poder prosseguir. A denunciação caluniosa, ela é diferente da calúnia. Tem um nomezinho até parecido, né? Só que na calúnia, o criminoso, ele conta uma história, um fato. Esse fato é falso. Ok? Fato. Falso. É um fato falso para terceiros. Então é a fofoca com a narrativa de um crime que se sabe que a pessoa não cometeu. Então, se eu, por exemplo, falo sobre você, eu te conheço, você é meu aluno, e eu falo o seguinte, começo a contar uma história para o pessoal da faculdade, assim, o Daniel, eu vi Daniel vendendo cocaína lá na porta da faculdade. Isso é uma calúnia. Agora, se eu chego lá na delegacia de polícia e conto uma história mentirosa para o delegado de polícia, falo assim, olha, eu vi Daniel vendendo lá maconha e cocaína na porta da faculdade. E aí o delegado de polícia instaura o inquérito. Eu vou responder pela denunciação caluniosa. Então, na calúnia, eu conto uma história, fofoca para a galera. Na denunciação caluniosa, eu vou contar para uma autoridade, que vai dar início a uma movimentação da justiça. Ok? Então, como você está atrasando a justiça fazendo isso, você está respondendo por um crime contra a administração da justiça no 339. E quando for calúnia, é crime contra a honra. Não é esse capítulo específico aqui dos crimes contra a administração pública. Beleza? Seguindo aqui, nós temos o 340. Bem parecido, né? O 340, só que com detalhes diferenciadores. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. O 340 diz lá, comunicação falsa de crime ou contravenção, provocando a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. É o famoso trote, né? É o famoso trote, o 340. O 340, o agente vai provocar inutilmente a ação de uma autoridade, mas sem citar pessoas. Né? Então, o 340 é quando o indivíduo, né, ele comunica falsamente ali um crime. Ele liga lá na polícia militar e fala, ó, fulano está assaltando aqui a padaria aqui em frente de casa. Mas era uma mentira. A ação da autoridade se demonstra quando as viaturas vão até o local, mas percebem que nada está ocorrendo. Então, isso tudo dá ensejo ao artigo 340 do Código Penal. Também outro crime contra a administração da justiça, justamente porque perturba o bom andamento dos órgãos, né, que se encarregam da persecução penal.
No 341, a gente tem um crime de autoacusação falsa, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Então, é a situação de um indivíduo perante a autoridade, e aqui leia-se, né, autoridade policial, o indivíduo ele fala, eu sou fulano. Na verdade, esse cara é o ciclano, mas ele se apresenta como fulano. Então, isso pode ser possível, por exemplo, quando alguém quer proteger, limpar a barra do irmão, ou de algum parente, ou até mesmo de algum amigo. Então, suponhamos que eu quero proteger meu amigo Daniel. E aí eu sei que Daniel, né, ele estava na cena do crime e tal, eu estou lá passando na cena do crime, passeando, a polícia vem e fala, o que você está fazendo aqui? Estão procurando Daniel. Daniel é suspeito do crime de tráfico de drogas. E eu, para salvar a barra de Daniel, que é meu amigo, e eu sei que Daniel já é reincidente, já tem uma ficha suja, vai ficar preso, né, por muitos anos, eu sou ficha limpa, eu tenho bons antecedentes, sou réu primário, eu quero resolver essa bronca, assumir essa bronca no lugar de Daniel. Então eu me acuso, falo assim, essa droga então era minha. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem, dá ensejo ao 341 do Código Penal. Beleza? Então é uma autoacusação falsa. O indivíduo, então, ele se acusa de algo que ele não fez. Muito comum isso acontecer quando um pai quer livrar a barra dos filhos, né? Ou vice-versa, né? A mãe quer livrar a barra dos filhos ou do marido, etc. A polícia, por exemplo, apreende uma certa quantidade de droga dentro de determinada residência e a mãe vem falar que essa porção, né, ou esse entorpecente era dela, não era do filho, ela que estava vendendo e mantendo a traficância de drogas. Se descoberta essa falsidade no que foi pronunciado, ela estará inscrita aqui no que diz o artigo 341 do Código Penal. Beleza? O 342 traz o crime de falso testemunho ou falsa perícia, que diz o seguinte, 342, é um crime de mão própria, ou seja, só pode ser realizado por uma pessoa que tem uma característica bem específica. Vamos ver qual é? Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Preste atenção. O 342 ele traz pessoas específicas que podem responder por esse crime. E elas que fazem a afirmação falsa, ou negam, ou calam a verdade. Então, quem que pode fazer um falso testemunho ou falsa perícia? É a testemunha, é o perito, é o contador, é o tradutor, intérprete, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Beleza? Seguindo aqui, eu quero que vocês entendam que a testemunha, só ela pode fazer afirmação falsa. Ninguém pode fazer em nome dela. O perito, só ele pode fazer uma afirmação falsa. Ninguém pode fazer em nome dele. Isso diz respeito à característica de ser um crime próprio e de mão própria. Então, exige uma característica específica dos sujeitos que podem praticar esse crime, que está escrito aí, é uma testemunha, perito, contador. Pode ser juiz, não está escrito juiz. Pode ser policial, não está escrito policial. Então, só as pessoas estão escritas aí, testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Mais do que isso, somente essas pessoas que podem conjugar os verbos que estão descritos no 342. Isso quer dizer, né? Isso quer dizer que os demais indivíduos que aparecerem nessa cena criminosa não poderão ser coautores desse crime, ok? Porque eles não podem realizar o verbo junto com essas pessoas específicas. Isto é o desdobramento, né, de ser um crime de mão própria. Beleza? Seguindo aqui, corrupção ativa de testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Perceba que a gente tem aqui uma corrupção ativa específica para essas pessoas que fazem parte da lisura da administração da justiça. Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete judicial. Então, é uma corrupção ativa, que mantém os mesmos verbos, né? Dar, oferecer ou prometer.
no sentido de aliciar e corromper essas pessoas que são tão caras à boa administração processual da justiça, etc. Então, para manter a boa-fé, o decoro, a dignidade e a lisura do processo brasileiro, é feita esse tipo de reprimenda penal. O legislador esculpiu, então, o artigo 343 do Código Penal. A bem da verdade, né, o verbo dar existe somente nessa modalidade aqui do 343, ou seja, o fato de dar, né, se, vamos supor que o funcionário público, o perito, ele peça dinheiro, solicite, e o particular dá, nesse caso aqui, o particular vai responder pelo 343, porque o verbo dar está previsto. Muita atenção nisso. Então, a corrupção ativa de testemunha, a figura especial aqui do 343, que é uma corrupção ativa repleta de detalhes, tem o verbo dar. Lembrar que a corrupção ativa do 333 não tem. Beleza? Seguindo aqui, nós temos outro crime também contra a administração da justiça, que é a coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Então o indivíduo ele fala assim: eu vou te matar caso você, enquanto, né, pessoa, autoridade que trabalha no juízo arbitral, no inquérito policial, no processo judicial, eu utilizo de uma violência ou uma grave ameaça, eu prometo uma violência grave, ou eventualmente até agrido a pessoa para favorecer o interesse meu ou de alguém que me é caro, que está ali respondendo um processo judicial, que está numa situação de juízo arbitral, que está em sede de inquérito policial, que está no procedimento administrativo, e assim sucessivamente. Ok? Então, 344 tem esse tipo de característica. Só chamar a atenção para vocês lerem o parágrafo único do artigo 344, que foi inserido, né? Dá uma procurada aí no parágrafo único, que foi inserido pela lei Mariana Ferrer, que diz respeito ao aumento de pena se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Então, se essa violência ou grave ameaça for utilizada para favorecer o indivíduo que está respondendo por um processo contra a dignidade sexual, né, os crimes, por exemplo, de estupro, etc., vai ter um aumento de 1/3 da pena. Então, dê uma lidinha aí no 344, parágrafo único do Código Penal. Beleza? Seguindo aqui, nós temos o crime de exercício arbitrário das próprias razões. É o famoso crime, né, de fazer justiça pelas próprias mãos. Vamos supor, né, que eu tenha a receber de Daniel, de um empréstimo que eu fiz para ele, nem assinei papel, nem nada. Mas tem as provas lá nas nossas mensagens que eu emprestei um dinheiro para ele, ele deveria ter me pago há 15 dias atrás. Aí eu perco a paciência e vou até a casa do Daniel e pego ele pela camisa, enforco ele e falo: você vai me pagar por bem ou por mal? Ele fala: não, não vou te pagar, não quero pagar, não vou. Então eu pego, né, empurro ele e falo: se você não me pagar, eu vou te bater. E aí, diante disso, ele pega o dinheiro que ele me deve e paga. Esse tipo de conduta dá ensejo a 345. É um crime específico do Código Penal brasileiro. É fazer justiça pelas próprias mãos, entre aspas, mas que se chama tecnicamente de exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, tem que ser legítima, não pode ser algo ilegítimo. Tem que ser algo que está protegido pela lei. O cara, ele está certo, só que ele se excede no meio, né, para fazer valer o seu direito.
ok? A regra, pessoal, é uma ação penal privada, mas se tiver violência, né, como no caso que eu acabei de narrar, o cara empurra, agride, enforca, né, a vítima, vai ser uma ação penal pública incondicionada, ok? Beleza. É isso, pessoal. Nesse nosso bloco de hoje, né, nós falamos desses crimes contra a administração da justiça. Na aula que vem, nós vamos partir do artigo 347, falando da fraude processual, depois do crime de favorecimento pessoal, conhecido como omício. Depois nós falaremos de favorecimento real impróprio. Depois vou falar com vocês de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. E, para finalizar, evasão mediante violência contra a pessoa. Aí nós faremos breves comentários, né, na aula número 8, com relação aos novos crimes esculpidos no Código Penal brasileiro. E nós teremos aí um encerramento com chave de ouro, com algumas revisões, algumas dicas, sugestões de textos, livros e outros materiais, para que você feche a nossa disciplina com o máximo de aproveitamento. Beleza, galera? Então, foi um prazer. Aproveite bastante seus estudos aqui no Grupo Educacional Favene. Tenho certeza que você terá ótimos frutos. Grande abraço, fique com Deus. Precisando de mim, é só mandar mensagem. Fui!